Soren Kierkegaard vai dizer que existem mais de 30 mil interpretações para cada texto da Bíblia. E por que é que os cristãos não conseguem concordar com o significado do texto bíblico? Esse é um dos grandes desafios que se colocam aí para a fé protestante, para o livre exame das escrituras. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, respondendo a mais uma pergunta aí do livro 40 questões sobre interpretação bíblica, do Robert Plummer. Fica até o final, então tem muita coisa boa aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, nós estamos aí na série de 40 perguntas sobre interpretação bíblica e aqui no nosso Instituto de Linguagem Bíblica. E eu vou talvez fazer uma pausa nessa série, porque essa pergunta é divisória aqui do livro, as próximas são como interpretar diferentes gêneros da palavra de Deus, e depois ele encerra com algumas conclusões sobre algumas tendências modernas aqui da hermenêutica, né, da interpretação bíblica. Então, é uma longa caminhada, então fica talvez muito cansativo para mim, para vocês, pegar essa série de uma vez. Então eu vou trazer alguma outra coisa aqui sobre a interpretação bíblica, algum caso mais específico, algum livro diferente, e depois, em algum momento, eu retorno para nós termos essa diversificada aqui, tá bom? Essa é a pergunta de número 20. Por que os cristãos não conseguem concordar sobre o texto bíblico, sobre o significado da Bíblia? Eu estou aqui com o Kindle aberto e eu vou mostrando para vocês a argumentação deles. Primeiro, ele vai falar que nem todos. Nós podemos esperar, na verdade, que os não cristãos não entendam e, portanto, distorçam a palavra de Deus. Então, Paulo fala em 1 Coríntios 1 e 2 que o homem natural não entende e não aceita as coisas do Espírito. O que é o homem natural? É o homem, a pessoa, o ser humano, o homem e a mulher que não tem o Espírito de Deus, portanto não entende as coisas de Deus. Então ela pode até entender o significado do texto, a relação da frase ali, a relação sintática, entender a historinha que está no texto ali, mas o real significado do texto e viver aquele texto, ela não consegue. Portanto, entender a Bíblia não é apenas você entender a frase, a proposição, mas é você performatizar isso, você dramatizar isso na sua vida, você realmente ser transformado pelo texto e viver e proclamar aquele texto. Só aí que você vai realmente ter um entendimento adequado do texto bíblico. É um entendimento bíblico da Bíblia, tá? E não cristãos não entendem a Bíblia. Então, por exemplo, todos os teólogos liberais são não cristãos. É um outro cristianismo, é uma outra fé que eles pregam. E, portanto, cada liberal vai falar uma coisa diferente, porque eles não entendem o que estão falando. Então, diante de um objeto de estudo, a palavra de Deus, na qual eles não têm os pré-requisitos para entender, que é o Espírito Santo ter um coração transformado, uma mente renovada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Portanto, é possível então que muitas dessas discordâncias venham de não cristãos, mas até mesmo cristãos, obviamente, não entendem a Bíblia, tá? Mas ele vai dizer o seguinte: em segundo lugar, a quantidade de discordância entre os cristãos genuínos é superestimada. Tudo bem? Então os críticos vão dizer: cada cristão acredita numa coisa diferente. Não. Todo cristão genuíno acredita nas mesmas bases de fé. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito, três pessoas em uma essência. A Bíblia é a palavra de Deus. Cristo é Deus e homem, ele se encarnou, morreu por nós, ressuscitou corporalmente ao terceiro dia e voltará para consumar todas as coisas. A igreja é a comunidade de fé em Cristo Jesus e nós devemos viver de acordo com os preceitos da Bíblia, com uma vida renovada no Evangelho. Bem, essa base de teológica, trindade e criação, queda, redenção e consumação é a base de todo cristão. Então, quando se diz que não existe concordância, é porque está pegando muito os detalhes, as nuances, as periferias e não se atentando ao centro da nossa fé, né? Aqueles fundamentos que todos concordam em alguma medida ou outra, tá? Então, por exemplo, ele vai dizer que todos os cristãos concordam que o divórcio é errado ou é uma coisa da queda e deve ser evitado. Mas e, como dar essa relação do divórcio, do novo casamento, existe então uma discordância, mas que é não aconselhável, na maioria dos casos, sim, é não aconselhável. Ele traz vários exemplos concretos que as discordâncias são superestimadas. Em terceiro lugar, ele vai dizer que Deus não revelou todos os assuntos com a mesma clareza. Então, a doutrina da clareza, da perspicuidade das escrituras,
não quer dizer que toda a Bíblia é igualmente clara. Não, quer dizer que aquilo que é essencial para a nossa fé, as coisas que eu acabei de falar, elas são claras na Bíblia. Ok? Mas nem tudo é realmente claro. O próprio Pedro fala que tem algumas coisas que Paulo fala que são muito difíceis de entender. Então, nós temos esses graus de clareza dentro da palavra de Deus, onde um princípio muito interessante da reforma é que passagens mais difíceis devem ser interpretadas à luz de passagens mais claras. E aí nós vamos construir uma teologia bíblica saudável. Então a Bíblia não é clara, igualmente clara em todos os seus pontos. Ela tem pontos difíceis, e nesses pontos difíceis é de se esperar que haja diferentes interpretações. Tudo bem? Ele vai dizer também, em quarto lugar, que intérpretes têm diferentes níveis de conhecimento e habilidade. Então, os intérpretes, pessoal, então alguém muito mais experiente que eu na leitura bíblica vai ter uma leitura talvez diferente da minha. E isso é de se esperar, por causa dos diferentes níveis de habilidade e de background de cada intérprete, tudo bem? Então, se todo mundo tivesse o mesmo nível de habilidade e de conhecimento, as interpretações, as variações da interpretação talvez diminuiriam drasticamente. Então, por exemplo, eu sou treinado em linguística teórica, passei 4 anos numa faculdade fazendo letras. Eu tenho um lidar diferente com o texto do que alguém que não tem um treinamento formal em linguística, por exemplo, né? E não quer dizer que é melhor ou não, quer dizer que é diferente. Eu tenho um artifício a mais que eu uso no meu ferramentário aqui para interpretar a Bíblia, né? Então, alguém que fez doutorado em hebraico em Jerusalém, ele tem um diferente nível de conhecimento do hebraico do que eu tenho e, portanto, vai ler a Bíblia com muito mais profundidade e precisão. Talvez, né? Talvez sim, talvez não. Por exemplo, se ele não tiver o coração no lugar certo, não adianta conhecer o hebraico de trás para frente, que é a ordem da língua hebraica, do hebraico bíblico, né? E do moderno também, se não está com o coração no lugar certo. Então, diferentes intérpretes têm diferentes níveis de interpretação. E não somente isso, no próximo ponto, ele vai falar que os intérpretes apresentam níveis diferentes de iluminação e diligência espiritual. Isso aqui é muito bacana, porque não é apenas conhecimento e habilidade teórica, mas é também a disposição espiritual do intérprete. Ok? Então, alguém que está orando, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, é diferente do que alguém que está apenas buscando conhecimento teórico para obter glória e fama própria. Estão percebendo? E isso vai divergir muito aí nas interpretações, ok? Ele vai dizer no outro ponto também que os intérpretes têm vários preconceitos, ou seja, pré-concepções, pressupostos diferentes, que vai influenciar demais alguns pontos aí da interpretação. Então, diferentes filosofias, visões de mundo que o intérprete traz para o texto vai influenciar. Mas o intérprete pode e deve revisar esses pressupostos à luz do que está sendo confrontado pelo texto bíblico. Porque a hermenêutica é primeiro você ouvir o que Deus tem que falar na sua palavra, né? E isso deve nos mudar, nos transformar e nos moldar ao que está sendo dito ali no texto. Tudo bem? Então, pessoal, ok, existem diferentes interpretações, existe uma diversidade na fé cristã, e não é somente no protestantismo, existe uma diversidade imensa dentro do catolicismo romano, dentro do cristianismo ortodoxo, grego, oriental. Todas as vertentes do cristianismo, não existe uma unidade absoluta, só em seita. Em seita mais a bobinha, assim, mais ignorante, como os Testemunhos de Jeová, Mormons, Congregação Cristã do Brasil, onde você vive naquela bolinha lá e não pode discordar de jeito nenhum daquela interpretação estabelecida pela liderança daquela denominação, daquela seita, né? E, portanto, você não tem como... Não há diversidade. E vejam que isso é ruim, porque isso é característica de seita. A diversidade é algo legítimo dentro da leitura e interpretação bíblica e também algo inevitável. Isso é inerente na fé cristã desde sempre, né? Desde os pais apostólicos aí existe diversidade entre eles, ok? Mas em meio a toda essa diversidade existe a unidade que vai mostrar para nós o padrão de julgamento para se estabelecer o que é adequado ou mais adequado e aquilo que é tão inadequado que não é tão fora que caracteriza como uma heresia ou um aspecto aí de uma seita, tá bom? Então existe unidade na igreja de Cristo Jesus, unidade teológica em seus
fundamentos. Tudo bem? E isso em toda a história da igreja. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Aguardem novidades interessantíssimas aqui no Instituto de Linguagem Bíblica. Estou pensando em fazer uma série sobre o Edgar Morin, porque vocês estão assistindo muito o meu vídeo antigo, muito ruinzinho, sobre uma resenha que eu fiz do Edgar Morin. E talvez eu faça uma série com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de vídeos, de aulas, aplicando aí o pensamento desse filósofo francês na teologia e nos ajudando. E tem muito projeto aí para nós aqui, tem muito tempo para nós trabalharmos com paciência. E fique conosco, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários. O que você acha dessas diversidades da interpretação bíblica? Se você entendeu o ponto básico aqui. E compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que nós venhamos a alcançar e edificar e abençoar mais vidas aí com o nosso conteúdo, tá bom? Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.